A vida, ela é como uma ópera ou como um teatro. Você começa ali meio intimidado, né? Cheio de potencial. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. E então tem o meio, tem aquele desenvolvimento que talvez, se comparado com a vida, seja o ápice, né? Seja o momento mais fértil, mais primaveril da obra. E depois tem o final, o apagar de luzes, os aplausos, e as cortinas abaixam, e todos os atores voltam para o mesmo lugar. É como se cada um tivesse o seu papel no teatro, na ópera. Temos os vilões, temos os heróis, e temos os coadjuvantes, certo? Mas traduzindo esses termos para a vida, ultimamente é como se os homens pensassem que Deus devesse algo para eles. Eles sentem que Deus deve à própria humanidade que todos os homens sejam, ou que todos os homens tenham o papel mais importante, o papel mais conceituado em uma ópera ou num teatro. Ou seja, todos os homens querem ser heróis, todos os homens querem ser o protagonista, os melhores, né? Aqueles que serão mais vistos, porque hoje em dia não se trata mais da qualidade da obra, e sim em ser visto. E mesmo não merecendo tal título, né, de bom samaritano, até mesmo herói, protagonista, mesmo não merecendo esse título, eles querem ser tal como fazem, né, hoje em dia os bonzinhos do politicamente correto que querem ser o que eles não podem ser e pagam ainda de bonzinhos os heróis que sabem o que é bom para a humanidade, blá blá blá. Esse guia, o guia do vigarista mefistofélico, não tem nada de satânico ou pagão ou qualquer coisa gnóstica, muito pelo contrário. A premissa de tudo que eu vou falar aqui é mostrar para você, caro ouvinte, o porquê você deve assumir um papel de antagonista, de vilão. Nesse drama aqui, que bem se parece mesmo com o teatro ou com a ópera, porque você deve tomar o papel ali aquele papel que as pessoas menos querem, porque é o papel talvez mais criticado de um ponto de vista da história mesmo. Um papel que bem se parece o teatro ou a ópera, mas que é a vida. E a premissa de tudo isso é aquela famosa frase de Mefistófeles na obra de Goethe, né, Fausto, principalmente na ópera criada por, se eu não me engano, o francês chamado Gounod. Peço perdão, não sei francês, mas a frase é a mesma que Bulgakov colocou no epígrafe do seu magnum opus, né, o Mestre e a Margarida. Sou parte da energia que o mal sempre entende, mas que o bem sempre cria. Sou parte da energia que o mal sempre entende, mas que o bem sempre cria. Esse é o Mefistófeles, alguém que entende sempre ao mal, mas que fazendo isso, ele é parte da energia, ele é parte da luz, né? Porque ele sempre cria o bem, fazendo essas atitudes, digamos, malévolas, malignas. O intuito do guia, desse manual do vigarista mefistofélico, é te fazer agir como um dos insurgentes, um dos, digamos, rebeldes, ou um dos rebeldes, um dos insurgentes, um dos que se rebelam contra a via reta, aquilo que Dante Alighieri na Divina Comédia, no terceiro verso, chama de diritta via. E essa via reta não é nada mais nada menos do que o bom caminho que te leva aos céus. E a seguir é como não seguir a via reta e ainda assim alcançar os céus. Esse é um caminho que vai te fazer, apesar de ir pela direção contrária da diritta via, você vai chegar aos céus do mesmo jeito.
certo? E talvez você me pergunta, mas como eu vou fazer? Eu vou seguir o caminho contrário da via reta de Dante Alighieri e ainda assim vou chegar aos céus? O que eu vou precisar fazer? Eu vou perverter essa via? Ou vou perverter a via de outros homens, tornando a vida deles pior, tal como Mefistófeles, afinal o nome é guia, né, do vigarista mefistofélico. Não, você não vai perverter a vida. Um segundo. Você não vai perverter a vida de ninguém. Mas, no entanto, você, na vida das pessoas, seguindo o caminho contrário da via reta que muitas pessoas tentam trilhar, você vai ser uma amarga e necessária força moral, tá? Uma força moralizante, que através do antagonismo, presta muita atenção nas minhas palavras, tá? Eu tô tentando pensar as melhores palavras para falar aqui, porque eu acho essa ideia, esse conceito muito interessante. Através do antagonismo, através da, entre aspas, vilania, você vai seguir o caminho contrário da dirita via, da via reta, como diria Dante Alighieri, que é a via que te leva aos céus. E o seu objetivo fazendo isso é fortalecer o caráter dos homens imperfeitos, dos homens que seguem a dirita via. Como assim? Você vai estar voltando, fazendo o caminho contrário, enquanto milhares, 99% vai estar tentando seguir o bom caminho. E seu objetivo simplesmente é tentar atrasar a vida deles, porque fazendo isso, de certa forma você vai estar ajudando eles a ganhar experiência para superar obstáculos. Não é disso que se trata a via? A vida? A via que leva esse próprio paraíso, ela não é uma via, né, somente de perfeição e pureza e coisas boas. Para você chegar no paraíso, você não, apesar de você seguir a dirita via, você sempre vai precisar de obstáculos. Você sempre vai precisar de barreiras, né, para você ultrapassar, para ganhar experiência. A vida não é unilateral. Tu vai chegar, vou pro céus, e aí vai seguir um caminho e vai chegar ao céu. Sempre vai ter, graças aos antagonistas, alguma merda acontecendo na sua vida. O que não é ruim, sem essas merdas você não ascenderia aos céus, certo? Não existiria, se não fossem esses vilões, né, esses antagonistas, não existiria aprovação final e você não iria ao céu, simplesmente porque o mundo não seria mundo. Seria de outra forma, a dinâmica seria completamente diferente, seria como se fosse o paraíso, o jardim do Éden até hoje. Se não fosse pela força antagonista, né, desses, digamos, vilões do vigarista, se não fosse pela força do vigarista mefistofélico. E então, o objetivo de nós, os vigaristas, é sacrificar o seu próprio caminho. Você não vai seguir a via reta, você vai sacrificar seu próprio caminho em prol do avanço moral da sociedade, ou seja, em prol da felicidade, ou então em prol de uma boa fertilidade, um bom desenvolvimento da sociedade em que você vive. Você não vai seguir aquele caminho reto que te leva aos céus, e sim você vai fazer o caminho contrário, tentando, de certa forma, atrapalhar o caminho daqueles que seguem essa via, simplesmente para tentar impulsionar ou potencializar a vontade deles de justamente chegar no final dessa via. Dá para entender alguma coisa quando eu falo assim? Se eu faço X como antagonista, se eu faço X como vilão, o protagonista, o desejo do protagonista, né, vai ser de fazer tudo que for o contrário de X, porque eu como antagonista faço X. Essa é a beleza, de certa forma, de uma obra, né? Enquanto o protagonista vai para um lado, o antagonista vai para o outro. E de alguma forma eles se encontram. Esse é o bacana. Você, como antagonista, como um vigarista mefistofélico, vai estar fazendo nada mais, nada menos do que o trabalho mais nobre da Terra. O trabalho mais
é árduo, porém o mais nobre. O mundo precisa, afinal de contas, de pessoas que o sustente, né? Que sustente ele pelas costas. O mundo precisa de pessoas que segurem o fardo, que é a vida, né? Precisa de pessoas que carreguem a obra, a ópera ou o teatro em suas próprias mãos, aquelas pessoas que dão a dinâmica, que dão a consistência necessária para essa obra continuar. E essas pessoas são os antagonistas. Eles são poucos, porque é muito difícil a pessoa, para ser uma antagonista, para ser uma vilã, ela realmente tem que sentir o chamado para ser um vilão, para ser um antagonista. Por isso que a maioria das pessoas querem seguir a via da direita via, reto, sem pensar muito bem, tentando superar os obstáculos e alcançar os céus, porque você fazer a via contrária, você vai estar literalmente indo ao contrário de tudo que é o mundo. E as pessoas não querem isso, né? Dá medo. Raras são as pessoas que fazem isso. É uma via árdua e que não tem quase nenhuma recompensação. O mundo precisa realmente dos antagonistas que carregam esse fardo anonimamente, né? De forma até implacável, para que assim os protagonistas tenham uma liberdade para saborear o mundo, né? Os antagonistas que carregam esse fardo anonimamente. E aí você pergunta até, como que eu vou saber como é que eu sei que eu sou um vigarista mefistofélico? Como é que eu vou saber se eu sou antagonista desse teatro, ou se eu sou o protagonista, se eu sou o mocinho, ou se eu sou o vilão desse teatro chamado vida? E aí que entra a parte mais solitária, porque você vai saber, caro ouvinte, dentro de si, se você é digno ou não de se tornar um vigarista mefistofélico, ou se você não vai aguentar sustentar esse fardo, né? Sou parte da energia que o mal sempre entende, mas que o bem sempre cria. Esse é o antagonista de toda obra terrena. Então tá, agora que eu já dei o princípio, aliás, agora que eu já dei a entrada, eu vou citar para vocês os 3 princípios do vigarista, né? E se você realmente é um vigarista, você tem que seguir esses três princípios assiduamente. Se você for um vigarista, eles vão acontecer de uma forma ou outra contigo. O primeiro dos princípios é de que você lembre que essa sua atitude de contra a direita via é uma atitude nobre, né? Enquanto tá todo mundo indo por um lado, você tá indo pro lado contrário. Então fazer isso não é para qualquer um, uma atitude nobre, principalmente porque você está fazendo isso em detrimento do seu próprio ego, do seu próprio indivíduo, para tentar potencializar a vontade das pessoas de chegarem logo de ascenderem logo a direita via e chegarem aos céus, a via reta. Vou falar a via reta agora. Você vai estar fazendo um trabalho tentando ajudar essas pessoas a chegar aos céus, o que de certa forma vem em detrimento da sua individualidade, né, e da sua até sanidade, mas que é muito nobre, nobríssimo. Isso é altruísmo puro e simples, certo? O papel de um vilão numa obra, por exemplo, em um livro, é fundamental. Ele pode ser às vezes um personagem até mais importante, até mais querido que o próprio protagonista, né? Tal como é na vida. O vilão, em essência, ele é sempre mais forte, tá? O vilão, em essência, ele sempre será mais poderoso ou mais alguma coisa do que o protagonista. E é aí que tá. Pra você saber que você é vilão, você tem que ser forte, né? Você tem que saber que você é forte. E o objetivo do protagonista é simplesmente conseguir transcender a força ou o poder do antagonista. Ele que dá, né, o vilão, ele que dá a obra, seja o teatro, seja a ópera, ele que dá o apelo máximo dessa obra, né? Imagina uma obra sem um antagonista, como ela seria... não encaixaria muito bem, sabe? Até porque no nosso cérebro já está incutido que nós estamos aqui, isso daqui é um teatro. E se nós lermos um livro
e não acharmos um antagonista, um vilão, nós vamos pensar, uai, mas a vida não é feita desse jeito. Então, esse livro vai ser um péssimo simulacro da realidade. O vilão, ele é capacitado, ele é determinado, e até certo ponto o vilão é charmoso. O herói e a bondade só podem existir através da manutenção da vilania. Quanto mais mal eu sou, mais bem eu gero ao mundo. Então, um mundo sem vilão, um mundo sem maldade, um mundo sem antagonistas não existiria, porque não teria como fazer a manutenção da bondade. O herói ficaria perdido, ou seja, 99% da humanidade ficaria perdida. O que seria do mundo hoje se não fosse um Hitler, se não fosse um Armínio? Eu te digo o que seria do mundo, não seria. Se Adolf Hitler, como nós conhecemos hoje, não tivesse existido, com certeza alguém naquela época emergeria para tomar o seu lugar. Afinal, o mundo precisava, naquele tempo que estava passando, de um Adolf Hitler. Assim como precisou lá na guerra entre os romanos e os bárbaros de um Armínio. E se não fosse o Richard Wagner, né, com todas as suas opiniões nacionalistas, se ele não existisse, com certeza existiria um outro ali que tomaria o seu lugar. O mundo precisa necessariamente, o teatro precisa necessariamente, esse teatro da vida, para ele continuar rodando, de um herói e principalmente de um vilão, certo? Um segundo princípio do vigarista mefistofélico é que ele, para agir, ele tem que usar única e precisamente técnicas de sedução. Todo vigarista mefistofélico, ele é embasado em técnicas de sedução, sabe por quê? Porque no mundo moderno no qual a gente vive, por ele ser diretamente ligado e relacionado, né, à libido e às questões dos instintos sexuais, a sedução é a arma mais efetiva que o vigarista mefistofélico tem para impactar alguém. É através dela, dessa sedução, e de modo sutil, claro, nada forçado, fica interessante. A gente tá estragando a graça, né, da obra, dessa ópera bela que é a vida. E através de modo sutil, né, quase imperceptível, nós devemos deixar marcas negativas no caminho da pessoa seduzida. Mas calma, eu não faço isso de forma suja ou de forma concupisciosa, se é que eu posso dizer assim. Eu deixo isso simplesmente porque tem que ser assim. Tem que ser desse jeito para fazer a manutenção da bondade daquela pessoa e para causar um efeito moralizante naquela pessoa. Eu tenho que deixar os rastros do meu crime, entre aspas, bem claros, para que aquela pessoa qual eu seduzi saiba que fui eu que causei aquela ação moralizante no cérebro dela. E talvez através até de uma ojeriza ou de uma repulsa ela vai passar a me ignorar. Quando ela fazer aquilo, é sinal de que eu causei um efeito moralizante dentro do cérebro dela e ela tá mais próxima ali ou tá mais acelerada no caminho da via reta. É claro que tudo isso tem que ser feito não apenas pelo prazer, mas sim pelo efeito da obra. É como se isso tudo fosse uma obra. Eu tenho que fazer isso como se fosse um pedaço do teatro e não simplesmente pelo prazer de seduzir aquela pessoa, de subvertê-la, né? E essa é, em verdade, a nossa filosofia, a filosofia do vigarista mefistofélico. Essa ação má é uma subversão moralizante, que o mundo precisa disso, né? E essa cerne dessa subversão pode ser tipo traumatizante, que não é o recomendado, né? Você vai traumatizar aquela pessoa qual você subverteu, ou pode ser de uma forma atrevida, meio devassa, sabe? Ordinária, porque aí você vai causar um efeito realmente muito mais poderoso dentro dessa pessoa e você não vai estar se sujando, né? Não vai estar cometendo um ato tão profundo e tão sujo, traumatizando aquela pessoa e se moralizando ela, para causar reação, claro. E o terceiro princípio, talvez o mais doloroso, do vigarista mefistofélico, é que ele tem que ter na mente dele, nós temos que ter na nossa mente, caso você se identifique, ou caro ouvinte, que com uma certa melancolia, no final de todo o teatro, de toda a obra,
nós vamos perder. O vilão, ele tem que sempre perder. Ele tem de sempre perder. Essa é a natureza, essa é a regra da vida. Tudo que eu faço, tudo que você vai fazer como um vilão, como um antagonista, é em prol da ação moralizante para potencializar a velocidade ou para potencializar a consciência daquela pessoa, para ela atingir a via reta, para ela atingir Deus. Olha que curioso, enquanto os outros estiverem crescendo, estiverem se incrementando através das nossas ações moralizantes, a gente vai continuar sendo nós mesmos, com alguns pesos ou com algumas culpas nas nossas costas. Essa é a ferramenta da manutenção divina. Nós somos como se fôssemos o Cordeiro de Deus, estamos nos sacrificando pro bem da humanidade, sacrificando a nossa própria via, sabe? Nos autossubvertendo. A gente não está subvertendo ninguém a não ser nós mesmos. O herói, ele tem sempre que vencer, E o vilão tem sempre que perder. Porque essa é a regra da vida. E tá aí também uma das belezas de você admitir que você é um antagonista, que você é um vilão. E principalmente os vilões, todos os vilões, até o mais sutil, até o mais honesto dos vilões sabe disso. O vilão sabe que ele vai perder. Esse é o legal. Mas eles escondem esse fato do herói a todo custo, porque se o herói sabe que o vilão sabe que ele vai perder, então não acontece efeito moralizante nenhum e o mundo vai se acabar. No final desse teatro, dessa ópera, os artistas, eles enlaçam as próprias mãos umas nos outros, umas nas outras, formando uma espécie de parede, uma corrente. E então eles agradecem, eles se recurvam perante o verdadeiro espectador. E após terem cumprido ali suas respectivas obrigações, no drama, cada um com sua função específica, a cortina se fecha, depois a cortina se abre de novo. E quando a cortina se abre de novo, todos eles estão sorrindo, E o verdadeiro espectador, o único espectador, o mais brilhante, o demiurgo, tá aplaudindo a bela performance de cada um no palco, daqueles que ele pagou para ver, Os bons e os maus, todos eles fizeram parte desse espetáculo. Porque tudo é necessário. Ser bom é fácil demais. A gente precisa dos vilões. Por isso que Bulgakov estava certo. Eu quero ser parte da energia que o mal sempre entende, mas que o bem sempre cria. É dolorido, mas é necessário.